Casa Verde, nos reunimos mais uma vez para celebrar o nome do Senhor em culto, em celebração, e nesse momento da proclamação da palavra nós iremos refletir no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versos de 1 a 13. Essa parábola, a parábola das 10 virgens, ela é exclusiva do Evangelho de Mateus. Essa parábola tem ligação com o final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, principalmente com as palavras virgens, tolas e sábias e prudentes, que são utilizadas nos versos de 24 a 27. Também a expressão do noivo, aqui na parábola das 10 virgens, não vos conheço, tem o mesmo significado lá no capítulo 7 de Mateus, no verso 23. Tolas e prudentes tratam-se, portanto, de características atribuídas tanto a homens quanto a mulheres. Não se trata de qualidades ou defeitos naturais de pessoas, mas tem a ver com um agir que em Mateus pressupõe estar preparado ou preparada para alguma ação. A palavra tolo ou insensato, ou tola ou insensata, não se trata de algum tipo de maldade ou falta de capacidade. Refere-se a pessoas que têm as mesmas condições, a mesma capacidade de entendimento e de ação como as demais, mas mesmo assim não vivem de acordo e não desfrutam positivamente destas condições. Sua fé e sua esperança não influenciam seu comportamento cotidiano, por isso são consideradas então pessoas tolas. E prudente caracteriza a sabedoria com a arte do reconhecimento. Trata-se da sabedoria de se estar preparado para fazer a coisa certa no momento certo, no lugar certo. A palavra caracteriza a necessidade de discernir e de agir. Sua inteligência tem a ver com a sua prática. Já a palavra virgens significa moças, jovens de cerca de 12 anos de idade, porém que já são aptas para o casamento. As jovens, então, da parábola estavam em uma concorrência para estar na festa e seria uma oportunidade para serem consideradas, então, boas esposas ou sábias esposas. As lâmpadas são tochas, como a tocha olímpica, que precisavam ser embebidas em azeite e comumente usadas, então, em caminhadas festivas de casamento até o local da festa. A festa de casamento no antigo Israel tinha alguns costumes. A festa, então, aí da parábola, tem o costume de o noivo buscar a noiva na casa dela. E antes de ir para a festa do casamento propriamente dita, que acontece na casa do noivo, as virgens ou as jovens mulheres saem da casa da noiva para encontrar e saudar o noivo na rua e depois acompanham com as suas tochas a noiva até a casa do noivo. A festa de casamento, na tradição judaica, acontece com a casa de portas abertas e todo mundo pode participar então da festa. Mateus, o evangelista, não está interessado em alimentar especulações a respeito do fim dos tempos. A ele interessa como viver a fé em tempos difíceis. O ponto da parábola mostra que o importante não é tanto a proximidade ou não do retorno do Filho do Homem, mas exatamente o não saber quando, pois é esse que conduz a um constante vigiar. É necessário desistir, então, de qualquer especulação sobre tempo ou tempos e contar com a interferência de Deus a cada momento. Sabedoria e tolice estão em jogo, então, neste texto, nesta parábola, não em relação às tochas, mas pelo levar ou não do azeite, do óleo, junto consigo, como um equipamento necessário para esperar e encontrar o noivo. As tochas só não bastam, mesmo que num primeiro momento estejam queimando. Elas podem se apagar antes do encontro com o noivo.
É necessário levar uma quantidade de óleo dentro de recipientes próprios, como reserva, para que a tocha não se apague, caso então o noivo demore a aparecer. E de fato, aquele que era tão esperado, ao encontro a qual se ia, tardava a chegar. E o cansaço então aparece, ele se faz notar. O sono chegou. Para todas as 10 jovens mulheres ou as 10 virgens, indistintamente, sejam as sábias ou as tolas, e todas então dormiram. Para a comunidade de Mateus, a que é destinada então este evangelho, a demora do noivo espelha a realidade da demora da volta de Cristo. Mas não é a demora da volta que é o motivo do não estar preparado. Para Mateus, a demora do noivo e o fato de todas as 10 virgens dormirem quer ilustrar apenas que esta volta, ela é imprevisível. Sobre ela não se sabe quando, sobre ela não se dá então, ou não se deve especular. No fundo, o texto transmite a sensação de que há tempo para arrumar tudo, ou seja, preparar-se. Há tempo, inclusive, para dormir. Não há nenhum tom de crítica em relação ao sono ou ao dormir. O único problema é não levar óleo ou azeite necessário consigo para, então, manter as tochas acesas. Vigiar pode ser sinônimo de ter óleo, de preparar-se. Estar preparado significa ter óleo consigo suficiente desde o início, visto que o noivo pode chegar a qualquer momento, a qualquer hora. Não se trata de uma vigilância no sentido de se estar constantemente sobre uma espécie de pressão ou vivendo aí sobre algum estresse ou alguma tensão. Para não perdermos então a hora, não, na expressão popular, não dormirmos então na hora ou no momento. Trata-se de seguir para sermos fiéis e constantes, que podemos então até cochilar e dormir na hora da volta do noivo, mas sempre estaremos preparados então para recebê-lo. Assim, não precisaremos mudar de rumo na última hora, nem viver uma espécie de desgaste terrível. O imprevisível tempo do retorno de Cristo não deve ser motivo de preocupação, principalmente para quem procura praticar a sua vontade. Em tempos como os nossos, ou como o nosso tempo, um tempo difícil, um tempo que traz consigo aí a sua realidade, muitas vezes não favorável às circunstâncias que estamos vivendo. Nós estamos alimentando ou estamos tendo a reserva adequada e suficiente para que as nossas tochas se mantenham acesas, para que a iluminação necessária ela seja então adequada para o tipo de situação que precisamos enfrentar. Pense um pouco a respeito disso, reflita a respeito disso, mas não como uma cobrança então que vai gerar dentro de nós aí uma culpa ou uma pressão muito forte, mas pense dessa maneira, pense sobre isso e dessa maneira como uma forma então de estarmos atentos, vigilantes a tudo que acontece ao nosso redor e também as respostas que nós precisamos dar em relação a isso. A vigilância constante, ela tem então o objetivo no final de trazer alegria. Alegria então da festa, alegria então de estar com o noivo, alegria então de participar daquele instante festivo. E esse é o desejo e essa é a vontade de Deus então para nós. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo nessa semana e que a sua tocha sempre possa estar acesa e você tenha então a reserva suficiente, os recursos suficientes para enfrentar todas as coisas em todo o tempo. Que o Senhor seja com você, com a sua família e com a sua vida.